السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso programa de tafsir para o dia de hoje inicia a partir do versículo 34 de Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala orienta o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diz: قل لهم أيها الرسول, ó mensageiro, diz para eles, pergunta-lhes: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده? Entre os vossos deuses, aqueles que vocês adoram em vez de Allah. Portanto, estas criaturas que vocês conferem o estatuto de Allah, de Criador. Por acaso existe entre eles alguém que inicia a criação, isto é, cria a partir do nada? Não é ver uma coisa e imitar, não. Criar a partir do nada, assim como Allah fez. Existe alguém que pode fazer isso? Depois de criar, ele tem poder de fazer morrer aquilo que criou e depois trazer novamente à vida, ressuscitar essa criatura entre os vossos deuses. Há alguém que tenha este poder? Vocês que adoram jinns, vocês que adoram pedras, adoram madeiras, adoram árvores, essas vossas divindades todas têm este poder, conseguem criar do nada e depois fazer morrer a criação e depois trazer novamente a criação à vida, isto é, ressuscitar a mesma criatura. Alguns desses deuses conseguem fazer isso? Naturalmente que eles não conseguem, não têm esse poder. Nem os seus adoradores conseguem reivindicar esse direito para as suas divindades. Mesmo aqueles que adoram essas coisas, não há ninguém que possa responder com um sim. Então, sendo assim, ó mensageiro, diga a eles: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Allah cria do nada e depois traz novamente essa criação para a vida. E esta coisa de trazer a criação de novo para a vida, todos os dias nós vivemos isto. Estimados irmãos, hoje a ciência já nos ensina muita coisa. O ciclo de vida no universo, como é que é? O ciclo de vida é isto. As próprias plantas, o ciclo da água. Então, por essa razão, quando estamos a falar da ressurreição, para Allah é a coisa mais simples. Então, Allah tem poder para fazer isso. Então, se vocês sabem e admitem que os vossos deuses não têm esse poder, se vocês sabem que Allah é o único que detém esse poder, فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, como é que vocês são desviados do caminho da verdade? Como é que vocês caem na falsidade e distanciam-se da verdade? Como é que adoram divindades que nada podem e deixam Allah, a única divindade
detentora de todo o poder no universo, deixam de adorar esse Allah e vão adorar criaturas. Estão a ver, estimados irmãos, a maneira como o Coran apela à nossa consciência. Isso é só uma questão de sentar e refletir. Quando você que é muçulmano está aflito, tens algum problema, doença, pobreza, qualquer coisa, então você deixa de pedir a Allah, corre para um curandeiro, a um feiticeiro, que vai fazer magias. Tu achas que ele tem o poder de mexer com as forças do universo e alterar o decreto de Allah? Qualquer muçulmano, mesmo aqueles que são assíduos nos curandeiros, vão dizer que não, o curandeiro não tem poder. Então quem tem poder? Quem tem poder é Allah. Mas então, se você acredita que Allah tem esse poder de curar, tem esse poder de aliviar, então como é que você deixa de usar a sua consciência, a sua razão, e vai atrás de uma criatura que nada pode, e ao mesmo tempo vai te cobrar pelo trabalho que vai fazer, e deixas Allah que tem o poder e que não te cobra nada? Não é coisa para pensar? É assim que o Coran al-Karim apela à nossa consciência. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. Mais uma vez, ó mensageiro, pergunta a esses descrentes: entre os vossos deuses, as vossas divindades que vocês adoram, acaso existe alguém que consegue vos conduzir para a verdade? As pessoas, quando adoram os ídolos, aqueles que adoram vaca, outros adoram bonecos, não é? Outros adoram estátuas, outros adoram árvores, montanhas. Quando você está diante da montanha, ou diante da árvore, ou diante do boneco, está ali a adorar, ele consegue te dizer que, olha, este caminho é falso, este caminho é verdadeiro? Não consegue. Não consegue. Quando você vai a um curandeiro, a um feiticeiro, não é? Ele dá-te orientação que, olha, na vida você tem que viver assim, tens que te afastar disto, tens que fazer aquilo, não faça isto. Ele faz. Nunca nos dá um plano, um código de orientação. Não. Porque o curandeiro, tudo que ele quer de ti é o dinheiro. Então ele nunca vai te contrariar. É que se chegares lá, ele naturalmente não vai dizer que, olha, tu estás bem, eu não tenho nada para ti, porque não estou a ver nada. Ele sabe que ele não vai receber o tal dinheiro. Então sempre tem que inventar, não, o senhor está bloqueado, está muito mal. Coisas que estou a ver aqui. Porque sem isso você não vai pagar. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. Entre os vossos deuses, esses vossos parceiros, há alguém que conduz para a verdade? قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ. Diz, mas Allah conduz para a verdade. Nós, quando adoramos Allah, vamos recitar o seu livro. Quando vamos ler o livro de Allah, o que é que nós encontramos? Encontramos orientação. Faça isto, é bom. Não faça isto, não é bom. Este caminho vai te levar para a perdição. Este caminho vai te conduzir para a misericórdia de Allah. Encontramos essa orientação. Olha, mesmo deixando do Akhira, se nós pegássemos o Coran só para a nossa vida mundana, mesmo assim não perderia o seu valor. Porque se nós vamos supor que toda a gente, todas as pessoas, ninguém quer saber do Akhira, não há Akhira, não há Jannat, não há Jahannam, vamos lá deixar. Vamos ler o Coran só para o dunya. Então vamos cumprir com aquilo que o Coran está a nos dizer só para o dunya. Que tipo de sociedade nós teríamos? Naturalmente que não teríamos uma sociedade perversa. Porque para a perversidade, você não precisa de um código de conduta. Você, para fazer o mal, não precisa de um código. Já alguma vez viram alguém dizer que, olha, vai se formar na faculdade de mentira? Isso não precisa faculdade. Na faculdade para roubar,
fez um curso PhD para aprender como roubar. Isso ninguém aprende, é só querer. Entretanto, então, o Coran al-Karim é um código de vida, é uma orientação. Mesmo que você não tome o Coran para o Akhira, só para este mundo já teríamos uma sociedade sem problemas. Porque o que é que o Coran proíbe? Proíbe bebidas alcoólicas. Quem diz que beber é bom? O Coran proíbe tudo aquilo que é mal, que faz mal à sociedade. Proíbe mentir, proíbe roubar. Então, a sociedade toda o que é que quer? Que tipo de cidadão quer? Não quer um cidadão honesto? O Coran cria um cidadão honesto. Por isso mesmo, o Coran usa esta lógica. Esses que vocês adoram não têm orientação para vocês. Mas Allah, a quem vocês devem adorar, Ele tem orientação para vocês. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. Aquele que guia para a verdade é mais digno de ser obedecido e adorado, ou aquele que não conduz para a verdade nenhuma, não orienta para a verdade nenhuma, ele próprio precisa de orientação. As pessoas que adoram os bonecos, faz apanha boneco de Buda, boneco não sei de quê, né? As pessoas que adoram os santos, o que é que faz? De manhã vai limpar o santuário. O boneco está ali, então tem que limpar. O que é que ele faz? Chega ali, carrega o boneco, põe num canto porque tem que limpar ali. O próprio boneco não consegue limpar. Então precisa de alguém que vai lá limpar e depois ainda tirar o poeira por cima do boneco. Depois guarda, perfuma tudo. Ele nem para se perfumar não consegue. Meia volta você ainda vai ter com aquele boneco. Olha, vim aqui, dá-me orientação. Mas que orientação? Ele, desde que foi fabricado pelo ser humano que adora a ele mesmo, está ali, não conhece nem lá fora. Já viram, estimados irmãos? Quer dizer, vamos puxar a nossa mente e vamos refletir nestas coisas. Este é mais digno de adoração do que aquele que orienta para a verdade. Por isso mesmo Allah diz: فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. O que é que se passa convosco? Como é que vocês julgam? Quer dizer, as cabeças não funcionam. O Coran apelava assim. Estimados irmãos, vocês conhecem Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari, antes de abraçar o Islã, ele tinha um ídolo que ele adorava. Sabe o que é que ele conduziu para o Islã? É que certa vez Abu Dharr al-Ghifari, enquanto ia adorar aquele ídolo, encontrou um lobo a urinar por cima do seu ídolo. Encontrou um lobo a urinar por cima, na cabeça do ídolo, do boneco. Abu Dharr al-Ghifari viu aquilo, então disse assim: Arabbun yabulu thu'labanu bi ra'sihi. Um Deus que os lobos urinam na sua cabeça. Então diz assim: Arabbun yabulu thu'labanu bi ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi tha'alibu. Está perdido aquele que aquele que os lobos urinam para si. Ele logo puxou pela cabeça: como é possível eu adorar uma coisa destas? Vê um animal, urina sobre ele e não consegue se defender? Agora, como é que eu vou adorar isto? As pessoas têm que refletir nestas coisas. Tem que refletir. As pessoas que adoram os astros, pois seguem aqueles signos. Este é Escorpião,
este é virgem, este é aquário. E depois, virgem, não sei qual é o mês, deve ser de agosto para setembro. Então, pessoas deste signo, então este mês muita coisa boa vai acontecer na tua vida. Vais ter sorte, vais encontrar a cara metade. Então, você fica à espera para completar a sua cara. Mas a verdade é que isso nunca vai acontecer. Estimados irmãos, isto que está escrito, foram os astros que escreveram ou foram os homens que escreveram? Foram os homens que escreveram, não foram os astros. Alguma vez viram o astro a chegar aqui no Dunya para orientar as pessoas, façam isto, não façam aquilo? Mas as pessoas adoram esses astros. Então é isto que o Qur'an al-Karim nos pergunta. فَمَا كَيْفَ تَحْكُمُونَ? O que é que se passa convosco? Malakum, o que é que se passa convosco? Como é que vocês julgam? Quer dizer, quais são os critérios que vocês usam para dizer que, olha, esta árvore é um Deus, é uma divindade, este lugar é um lugar sagrado? Como? Então, isto é preciso pensar. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. A maioria deles não segue senão conjecturas só. Quer dizer, não tem bases, não tem conhecimento sólido. Tudo que ele segue são conjecturas. E estas conjecturas aparecem em forma de tradição, em forma de mitos, lendas. É tradição da minha família, tradição da minha etnia, do meu povo. Nós somos africanos, sempre vivemos assim. Não tem conhecimento sólido. Diz ele, olha, prova isso. Prova-me que realmente esta montanha é digna de adoração. Mas é bom, eu não sei, mas os meus pais também faziam a mesma coisa. Nós crescemos assim. Qualquer coisa, vinhamos pachar aqui nesta árvore. E essa tradição já entrou até hoje, infelizmente. Até os nossos governantes fazem esse shirk. Quando recebem um lote de autocarros públicos, o que é que faz o representante do governo? O que é que faz? Recebe uma garrafa de champanhe, vai e começa a entornar. Quer dizer, nós recebemos estes autocarros para servirem as pessoas. Champanhe o que é que faz? A não ser alterar a mente. É por isso que os carros também andam avariados. Não levam muito tempo, acidentam. Como é que não vão acidentar se logo mal que chegaram ainda não funcionaram, foram embebedados? Quer dizer, isto não tem lógica nenhuma. Escolha para este teu assunto correr bem, vai naquela árvore ali, então leva 1 quilo de farinha. Vai deitar ali. Mas vamos lá pensar só pela lógica só. Você vai deitar 1 quilo de farinha que você até poderia fazer papo ou fazer shima, dar às pessoas comer. Você vai deitar ali para quê? Diz que não. Se você pergunta, a pessoa diz que não. Nós crescemos assim. Crescemos assim. Tá bom, quer dizer, quando você cresce assim, também tem que morrer assim. Não há maneira de pensar. Mas, entretanto, quando falamos da vida mundana, já ninguém quer viver como os pais viviam. Sim, porque a avó, para cozinhar, precisava de 3 pedras e colocar a panela. Ele hoje quer micro-ondas. Por que não vai como fazia a avó também? Já não quer. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا. A maioria deles segue conjecturas. É só isto. Não tem bases, não tem lógica nenhuma. Fazem o que fazem simplesmente porque são hábitos e costumes. E realmente hábitos e costumes são coisas muito difíceis de abandonar. Não é por acaso que o árabe dizia que o melhor hábito é não ter hábito. Se você quer habituar a alguma coisa, habitue a não habituar. Esse é o melhor hábito.
E que quando você habitua, até no dini também é assim, há pessoas que até hoje, quando fazem salat, continuam a colocar as mãos assim debaixo do umbigo. Você pode lhe apresentar hadiths que o Nabi colocava sobre o peito. Ele diz que sim, eu sei, mas na hora H o hábito leva ele lá para baixo. Porque é hábito. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Entre a conjetura, a dúvida e a verdade prevalece. E a dúvida não pode de forma alguma nos satisfazer como a verdade nos satisfaz. A dúvida não nos satisfaz. Você vai continuar, sabe, normalmente as pessoas que vivem na dúvida sofrem muito. Eu vou vos dar um exemplo. Entre nós, muçulmanos, há pessoas que não seguem o Corão nem Sunna. Seguem pessoas. Seguem pessoas. Escolha, eu sigo o meu Maulana. Então amanhã apanha um outro Maulana, também vai lhe dizer outra coisa. Ele muda, segue aquele. Ele próprio chega e diz: olha, esses Maulanas nos baralham. Baralham-te por quê? Eles não se entendem. Este diz uma coisa, aquele diz outra coisa. Vou seguir o quê? Siga o que Allah disse. Vais resolver o teu problema. O problema das pessoas é que não querem seguir o que Allah disse, querem seguir o que Maulana disse. Certa vez, nós fomos para um casamento. Não vou dizer aqui qual é a mesquita, mas, estimados irmãos, vocês sabem que há mesquitas que definem o mahar mínimo. E chamam isso de... Tem mahar Fatimi, mahar da filha do Nabi alaihi salatu wassalam, e depois tem mahar mínimo. A mesquita define. Abaixo daquele mahar, você não pode fazer nikah naquela mesquita. E coincidiu numa dessas mesquitas, eu perguntei o responsável. Eu disse: Allah diz: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. Concedam às mulheres o seu dote. Isto é um dever. Deve conceder o seu dote. E no Islã, o mahar é da mulher. Ela vai definir o que quer. Agora, se o pai, a mãe, não tem esse direito de dizer à filha: não, teu mahar, eu como teu pai, tem que ser isto. Ele não tem esse direito. Se o pai, que é o seu progenitor, não tem esse direito, onde é que a mesquita foi buscar esse direito? Esse direito que reivindica para si, ao ponto da mesquita colocar mahar mínimo. Como é que definiram? Com que critério definiram o mahar mínimo? Se existe alguém que podia ter esse direito, seria o pai da noiva, ou a mãe da noiva, pelo menos os pais poderiam definir isso, mas nem eles têm esse direito. Simplesmente o que o Islã diz são duas coisas. O mahar tem que ser algo que tenha valor. Quer dizer, a mulher não pode dizer: olha, eu aceito casar com ele, o meu mahar basta me dar capim. O Islã diz que não. Capim não tem valor. Você vai fazer o que com o capim? Não tem que ser algo de valor. Mahar não tem que ser apenas algo material. Por exemplo, no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, há mulheres que casaram e pediram como seu mahar os maridos ensinarem a elas a recitação do Corão. Olha, este homem memoriza sura tal, sura tal, sura tal. Se ele me ensinar isso, esse é meu mahar. Nos dias de hoje seria amaldiçoada esta mulher, mas no tempo de Nabi era uma mulher abençoada. Há outra mulher que aceitou como seu mahar, o homem queria casar com ela, não era muçulmano, e ela disse: olha, abraça o Islã e esse é meu mahar.
tinha um objetivo. Aceitou, abraçou o Islã, casou com ela. Então, o Islã diz: aqalluhunna mahran aktharuhunna baraka. As mulheres mais razoáveis no mahar são as mais abençoadas. Foi o que o Islã disse. Agora vir a mesquita dizer que não, neste masjid daqui o homem só pode casar com X mahar. Não tem esse direito. Então, quando você segue as pessoas, o resultado é esse, fica esbaralhado. Mas quando você segue o Corão e Sunna, você não estará dentro desse baralho. Você vai viver em paz, porque Allah não vai te baralhar. É por isso que Allah diz: Inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a. Inna Allah alimun bima yaf'alun. Allah é o conhecedor daquilo que eles fazem. Tudo quanto nós praticamos, Allah conhece. Então, seremos recompensados em função daquilo que nós praticamos. Depois, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. Se lembram, estimados irmãos, em versículos anteriores, os descrentes pediram ao Nabi que alterasse o Corão, que mudasse. Olha, traga-nos um Corão que não seja este. E eles às vezes também diziam que o Corão era de autoria do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Então Allah diz: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. Quer dizer, não há ninguém que tem autoridade ou capacidade de forjar este Corão, se Allah não quer lhe dar. Não há criatura nenhuma com capacidade para forjar este Corão. Se Allah não quer, ninguém tem essa autoridade. Quer dizer, este mensageiro que vos traz o Corão, ele não tem autoridade nenhuma para trazer esse Corão. Foi Allah que lhe investiu dessa autoridade. Então Allah permitiu que ele recebesse a revelação e vos transmitisse. Ele viveu entre vós muito tempo, nunca recitou o Corão nenhum, nem sabia. Se hoje está a recitar é porque recebeu de Allah. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. Ninguém pode forjar o Corão. Ninguém. ولكن mas تصديق الذي بين يديه. Este Corão veio para corroborar as mensagens anteriores anunciadas pelos profetas anteriores. Este Corão vinha confirmar os ensinamentos dos profetas anteriores. Quer dizer, aquilo que Nabi Adam ensinou, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa e todos os outros mensageiros, tudo aquilo que eles ensinaram, este Corão veio confirmar. Tasdiq alladhi bayna yaday wa tafsil al-kitab. Ao mesmo tempo, este Corão veio também para servir de detalhe do livro. Esse livro seria este mesmo Corão? Pode ser. Ou seria o Lawh al-Mahfuz, de onde foi extraído o Corão? Também pode ser. Mas o Corão traz-nos detalhes. Tudo aquilo que a humanidade precisa, no Corão já está detalhado. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. E não há dúvida nenhuma de que este Corão tem como fonte única Allah, o Senhor dos mundos. Portanto, a natureza deste Corão é esta. Am yaquluna iftarah. Ou eles dizem que Muhammad alayhi salatu wassalam forjou e inventou este Corão, porque eles diziam isto. Diziam assim que este Corão é de autoria de Muhammad alayhi salatu wassalam. Muito bem. Vamos supor que o Corão seja de autoria de Muhammad. Muhammad é um homem. Os que acusavam Muhammad alayhi salatu wassalam de ter forjado o Corão também são homens.
não é? Temos aqui a primeira premissa, qual é? A primeira premissa é que eles dizem assim: o Coran foi forjado por Muhammad, alayhi salatu wassalam. A segunda premissa: Muhammad é homem. Ainda vamos aumentar mais, vamos para a terceira premissa: vocês que acusam Muhammad também são homens. Logo, o que vai acontecer? Fa'tu bi suratin mithlihi. Então tragam um surat semelhante ao Coran. Está claro isto? Vocês dizem que Muhammad inventou, ele que escreveu o Coran. Muito bem, vamos provar isso. Então, se é que Muhammad inventou e forjou o Coran, ele é quem escreveu o Coran. Muhammad é um ser humano como vocês. Vocês também são seres humanos. Muhammad é homem, vocês são homens. Não venham agora dizer que vocês são menos inteligentes que Muhammad, alayhi salatu wassalam, ou são incapazes. Ainda com o agravante de que eles próprios sabiam que esse Muhammad, alayhi salatu wassalam, a quem eles acusavam de ter forjado o Coran, não sabia ler nem escrever. Eles sabiam ler e escrever. Então, logo, fa'tu bi suratin mithlihi. Então, se é isso, não vamos aqui discutir, não vamos dizer que não, Muhammad não escreveu o Coran, não. Vocês também produzam um surat só. O Coran exigiu um surat só. Podiam levar o surat mais curto: Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. 3 versículos só, curtos. Tragam um surat semelhante. Estimados irmãos, isto é filosofia, é lógica isto. Para os que estudaram a filosofia, estudaram a lógica, sabem do que estamos a dizer. Isto é lógica. Sabe o que é que isto, como é que isto funciona? Em vez de você gastar o seu tempo tentar provar para quem não quer ouvir, obriga ele a pensar. É o que o Coran está a fazer. É o que o Coran está a fazer. Por exemplo, as pessoas dizem assim: o Islã humilha a mulher. Como? Quando permite o homem casar mais que uma esposa, ter uma segunda, terceira, até quarta. Então, para ti, isso é humilhação. O Islã está a humilhar a mulher ao permitir ao homem ter mais esposas. Está certo? Então, você dá lá cada homem uma mulher. Não é justiça? Vamos dar a cada homem uma mulher. Depois vamos ver, crias as tuas leis para protegerem isso. O homem criou as leis. Por isso mesmo, no nosso país, o casamento é monogâmico. Não se aceita segundo, nem terceiro, nem quarto. Está certo. Agora, depois de você legislar, já por lei, proibir a segunda esposa, a terceira e a quarta, a partir do legislador e daqueles que cumprem com essa lei, deixaram de ter mais que uma esposa? Deixaram de ter? Não deixaram, continuaram a ter. Qual é a diferença entre eles e o Islã? A diferença entre eles e o Islã reside em 2 aspectos. Primeiro, o Islã oficializou. Vocês continuam ainda na obscuridade. Segundo, o Islã reduziu para 4. Vocês ultrapassaram os limites. Mais que 4. Não pararam aí. As próprias mulheres também seguiram o mesmo caminho. Arranjaram vários homens. Um é a TM, outro é Ministério das Finanças, outro é Ministério da Saúde, outro... vários. Agora, então, depois de nós termos estes 2 quadros, vamos dizer, quem está a humilhar a mulher? É o Islã? Não. O Islã reconheceu as 2 esposas. O Islã reconheceu. E você só reconheceu uma, deixou a outra. Com agravante ainda vem aí, por lei. A lei não reconhece a segunda esposa,
mas obriga-te a registrar e a reconhecer os filhos da segunda. São teus filhos. Por quê? Porque não pode haver um filho bastardo. Então você começa a ver que esta gente, alguma coisa na cabeça não está a funcionar devidamente. Não sei se há alguma coisa que está, se é a massa que já não está com a cor cinzenta, está a mudar para uma outra cor, mas alguma coisa não está a funcionar bem. Não há coerência. O Islã é coerente consigo mesmo. Não tenta tapar o sol com a peneira. O Islã é coerente. Agora, aí temos que fazer uma coisa, atenção. Quando falamos de nikah, muitos dos que acusam o Islã não conseguem acusar o Corão. Até as muçulmanas não conseguem acusar o Corão, nem o Islã. Sabe, acusam aqui? Se não, mas sabe, chefe, o problema é que estes homens são malandros. É que este homem, quando casa com uma segunda, a primeira já começa a passar mal. Aí já o discurso já mudou. Então, uma coisa é falarmos do comportamento do muçulmano. Outra coisa é falarmos da permissão que Allah deu. São duas coisas completamente diferentes. Então, o problema está no homem que vai ter a segunda esposa quando nem a primeira consegue. E arranja mais problemas. Já não consegue resolver. Esse é o problema do crente. É o problema do muçulmano. Agora, que Allah tenha feito uma coisa justa, fez uma coisa justa. Nós podemos tentar aqui filosofar, não sei o que, tudo. Mas todos vamos em direção àquilo que Allah legislou. Isto era apenas um exemplo. Então, Allah diz, Qul, diz a eles, Fa'tu bi suratin mithlihi. Tragam um surat semelhante ao Corão. Produzam também. E nessa produção, وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Convoquem todos aqueles que vocês conseguirem, menos Allah. Não chamem Allah. Vão buscar os melhores conhecedores da língua árabe no mundo, as melhores tecnologias, até vão buscar dos jinn, vão pedir apoio. Há mais alguma coisa? Vão pedir apoio. Querem pedir às Nações Unidas? Vão. Para vos apoiar. Os melhores legisladores no mundo. Para produzir só um surat só. In kuntum sadiqin. Se é que isto que vocês falam é verdade, de que Muhammad forjou este Corão, é apenas um homem só que forjou um Corão inteiro. Allah não quer um Corão inteiro. Só quer um surat só. Tragam. Estimados irmãos, este desafio até hoje não foi respondido. Já passam 1500 anos. Ainda ninguém respondeu. Está em dia. Não pense que já expirou prazo. Está em dia. Quem quiser mesmo produzir um surat igual ao Corão, o desafio está em aberto. 1500 anos, o mundo ainda não conseguiu responder a este desafio. Agora, estimados irmãos, se realmente Nabi Muhammad a.s.w. tivesse forjado este Corão, iria arriscar-se desta maneira? Lançar um desafio que ecoa através dos séculos. Quer dizer, um homem não faz isto. Um homem lúcido, como foi o Nabi Muhammad a.s.w., não faz isto. Não há ninguém que escreve um livro e depois diz assim: este meu livro é tão perfeito que ninguém poderá produzir um livro igual. Eu desafio a qualquer pessoa que possa produzir um capítulo igual ao meu livro. Um ser humano normal faz isso? Não faz. Não se arrisca dessa maneira. Mas o Nabi a.s.w. fez. Foi ordenado a fazer. Por quê? Porque o dono do livro tem total certeza que nenhum humano, em nenhum momento, vai fazer isto. Até Yawm al-Qiyamah. Portanto, o desafio está em aberto. Já passam agora 1500 anos desde que o desafio foi lançado. Até hoje ninguém produziu um livro igual. Por isso mesmo Allah diz: In kuntum sadiqin.
Não disse idha kuntum sadiqin. Porque se tivesse dito idha kuntum sadiqin, se forem verdadeiros, então haveria possibilidade de, no futuro, aparecer alguém a fazer isso. Mas quando diz in, carrega em si uma dúvida. Quer dizer, se sois verdadeiros, se sois verazes, e duvido que sejam verazes. Então, não há como responder a este desafio, estimados irmãos. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala diz a eles: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ. Eles simplesmente desmentiram algo. Desmentiram este Coran, desmentiram algo do qual eles não têm conhecimento. A produção do Coran, estimados irmãos, ou mesmo até de um surat do Coran, não é só na estrutura das frases, é também no conteúdo. É no conteúdo, estimados irmãos. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ. Eles desmentiram algo do qual eles não têm o conhecimento, quer dizer, não abarcam o conhecimento sobre isso. Porque quem produziu o Coran, que é Allah, Ele conhece todas as coisas. Allah não tem barreiras de passado, presente e futuro. Ele sabe tudo. Nós somos limitados, portanto não podemos produzir nada eterno. É por isso que estamos constantemente a revogar as nossas leis, porque não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Hoje pensávamos que isto era bom, amanhã fomos descobrir que não era bom. Então sentamos de novo, revogamos aquele artigo, produzimos novo artigo para poder se adequar à evolução da própria sociedade. O Corão não precisa de evolução, o Corão já está evoluído. O Corão puxa as pessoas para evoluírem até ao seu nível. Este aqui é o Corão. Enquanto as nossas leis evoluem em função da evolução da sociedade, o Corão já está no topo. Então começa a levar as pessoas para lá. Cada geração tira do Corão de acordo com as suas capacidades. Diz: وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. Entretanto, ainda não lhes chegou o verdadeiro significado do Corão. Estimados irmãos, nós estamos aqui a fazer tafsir. Às vezes pensamos que já percebemos o versículo, mas não. Nós simplesmente trazemos dentro das nossas capacidades aquilo que Allah nos permite trazer. Mas não significa que este é todo o tafsir do versículo. Cada momento que passa, vão descobrindo que, afinal, o versículo é muito mais profundo do que aquilo que nós imaginamos. Por exemplo, há vários exemplos no Corão Al-Karim. Vários exemplos. Talvez, se formos buscar aqui um exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Al-Karim: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. Al-Jawar al-Kunnas são estrelas. Se vocês voltam para o tafsir de Imam Ibn Kathir, diz que Al-Jawar al-Kunnas, Allah jurou pelas estrelas, aquelas que no seu trajeto andam, quer dizer, movimentam-se a uma velocidade extraordinária que varrem tudo que encontram pelo caminho. Al-Jawar al-Kunnas, porque a palavra Kunnas deriva do termo Miknas, que é vassoura. Entretanto, as pessoas diziam: bom, são estrelas, mas como é que estrelas varrem? Lá no passado, no tempo de Imam Ibn Kathir, pronto, o significado mais próximo do versículo era de que eram estrelas que varrem. E agora? Hoje, quando a ciência vem nos explicar que, afinal de contas, Al-Jawar al-Kunnas refere-se às estrelas que já estão a morrer. Quando uma estrela morre, ela depois se transforma num buraco negro.
E os buracos negros, lá no espaço, estimados irmãos, tudo que entra no seu raio de movimentação é varrido. Pela misericórdia de Allah, o nosso planeta não está nem sequer perto dessas estrelas que já morreram, senão já teríamos desaparecido todos. É apenas que nós não temos aqui uma eletroprojetora, poderíamos aqui projetar como é que se forma um buraco negro, o que é que acontece com aquilo que gira perto da sua órbita. Portanto, quando o Corão diz Al-Jawar al-Kunnas, não estava a falar de qualquer tipo de estrela, referia-se a estrelas específicas. Podemos dizer que as pessoas naquela altura terminaram? Não. Hoje já surgiu um novo tafsir de Al-Jawar al-Kunnas. Não sabemos daqui a mais algum tempo o que é que vai surgir. Esse aqui é o Corão. Cada geração toma de acordo com a sua capacidade. O Corão está no topo. Por isso mesmo Allah, quando fala do Corão, diz Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Dhalika é um pronome demonstrativo. E na língua árabe há dois tipos de pronomes demonstrativos. Há um pronome demonstrativo que indica algo que está distante. Diz-se Dhalika, aquilo. Mas quando se refere a algo que está perto, diz-se Hadha, este ou isto. Então, você pega o Corão assim nas mãos, está a ler, diz Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Como Dhalika al-Kitab? Não seria melhor dizer Alif Lam Mim, Hadha al-Kitab la raiba fihi, este livro, porque está contigo perto. Não, mas Allah diz Dhalika, aquele livro. O Corão fisicamente está perto de ti, mas pelo seu conteúdo está muito longe. É esta a diferença, estimados irmãos. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. Nós explicamos aqui uma vez a diferença entre tafsir e ta'wil. Tafsir é só explicar o significado do versículo. Ta'wil é descer para as profundezas do versículo. Então, significa que na medida em que o tempo vai passando em cada geração, Allah vai nos revelar a profundidade do seu livro. E hoje nós percebemos muita coisa que no passado as pessoas não percebiam. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Da mesma forma, os seus antecessores, os povos anteriores, também desmentiram seus mensageiros. Desmentiram as revelações de Allah. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Veja qual foi o destino dos injustos. Quer dizer, desmentir os versículos de Allah é uma injustiça. Então, se no passado aconteceu uma desgraça com aqueles que desmentiam, então estes que desmentem agora também podem, podem ser atraídos para a desgraça também por desmentirem a verdade que este Corão traz. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. Entre os humanos, há quem acredita nisto e há quem não acredita. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Mas o teu Senhor está atento e conhece os malfeitores. Quem são estes malfeitores referidos aqui no versículo, estimados irmãos? Malfeitores são aqueles que conheceram a verdade, reconheceram os seus sinais, disseram que isto é verdade, mas mesmo assim, e de livre vontade, optaram em virar as costas. Não, eu sei que isto é verdade, mas não quero. Eu prefiro a minha situação atual. Este é um malfeitor, porque é diferente daquele que se desviou da verdade por não conhecer, porque não sabia. Agora, desviar-se da verdade de forma deliberada, depois de conhecer a verdade, isso é pior. É por isso que Allah chama estes de malfeitores. وَإِنْ كَذَّبُوكَ. E se eles te desmentem, فَقُلْ. Diga-lhes, لِي عَمَلِي. Eu tenho a minha ação.
walakum amalukum, e vós tendes a vossa ação. Isto é, eu faço a minha parte, vocês também estão a fazer a vossa parte. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Eu não serei condenado por aquilo que vocês fazem, nem vocês serão também recompensados por aquilo que eu faço. Isto é, se eu faço salat, a recompensa desse meu salat volta para mim. Vocês não vão se beneficiar com isso. E se vocês descreem em Allah, a consequência da vossa descrença não irá atingir a mim, vai atingir a vós mesmos. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. Entre eles, há aqueles que te escutam quando você recita o Coran. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Quer dizer, por acaso tu tens o poder de fazer ouvir aqueles que não ouvem, mesmo que eles não raciocinem? Isto é, vejam aqui a lógica que Allah traz aqui. Allah diz, entre eles há aqueles que escutam a tua recitação, eles ouvem-te quando estás a recitar. Mas agora, ó Muhammad, para uma pessoa que não ouve, tem problemas de audição, é surdo, você tem poder para fazer-lhe ouvir? Se você encontra um surdo, não ouve, você tem poder de lhe fazer ouvir? Não tenho poder. Então, da mesma forma que você não consegue fazer ouvir um surdo, também estes não vais conseguir fazê-los ouvir, mesmo que tenham audição. Por quê? O Nabi alayhi salatu wassalam só pode recitar. Agora, levar a recitação para a audição deles, fazê-los ouvir, compreender, já não é tarefa do Nabi, nem está em seu poder. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ. Entre eles há aqueles que olham para ti e veem os sinais claros da tua profecia. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. Então tu consegues guiar a quem é cego. Quer dizer, você encontra um cego, você pode ajudar tomando a mão, olha, isso você pode fazer. Agora, consegues fazer-lhe ver, ou dizer, olha, vou levar a minha visão, vou te dar para você poder ver. Consegues? Não consigo. Então, da mesma forma, se estes que vêm e não conseguem ver, então você não consegue fazê-los ver. É aí que, estimados irmãos, às vezes você encontra doutores, pessoas inteligentes, estudadas, não conseguem compreender coisas elementares. Você fica, mas como é que ele não consegue perceber? Alguém que, um doutor, mashallah, estudado, já tem PhD, não é? Já tem vários diplomas, tudo. Sai de manhã de casa, vai trabalhar. Antes de sair, tem que ir para o local onde tem a vaca, que ele adora. Então espera a vaca urinar, então ele pega um pouco da urina para trazer bênção para aquele dia todo. Você fica, mas como é possível que isso esteja a acontecer? É possível. Aqui também temos pessoas assim. Olha, agora não chove, porque ouvimos dizer que alguém amarrou a chuva. Como é que se amarra uma chuva, estimados irmãos? Você consegue amarrar uma chuva? Não consegue. Então, como é que você acha que alguém amarra a chuva? Sabe, estimados irmãos, o Islã, principalmente a compreensão da mensagem do Coran, requer um nível muito alto de lucidez. Não é por acaso que o Islã proíbe bebidas alcoólicas. Exatamente para proteger esta mente, que é um instrumento que nós temos que usar para compreendermos a mensagem. Agora, alguém que está todo momento com os olhos vermelhos, dá 2 passos à frente, 1 para trás, como é que vai compreender essas coisas? Não pode.
Então, estimados irmãos, nós estamos aqui no versículo 44. Aliás, 43. Então, no final deste versículo, Allah diz: Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a. Allah não injustiça as pessoas, não defrauda as pessoas, qualquer que seja a coisa. Walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Mas as pessoas é que se defraudam a si mesmas. Quer dizer, quando Allah guia para a perdição uma pessoa, é porque tinha todos os instrumentos para poder se guiar, mas ele não fez, não usou. O que Allah pode fazer mais? Ele deu-lhe os instrumentos, deu-lhe a oportunidade, ele não quis, então deixou-lhe perder-se. Pois é esta mesma pessoa que vai dizer: será que Allah não estava a ver que eu estava a perder-me? Como? É bom deixar. Foi avisado, não quis ouvir, deixa. Então, estimados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 44, para na próxima semana, inshallah, se Allah nos conceder vida e saúde, retomarmos nosso programa de tafsir a partir do versículo 45 do Surat Yunus. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.